Eclesiastes 7, de 13 em diante, até o fim do capítulo. Nos diz assim a palavra do Senhor: Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo, juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Oremos novamente. Obrigado, Deus, pela bênção de estarmos aqui na Tua casa, de todo esse louvor e adoração que entoamos a Ti, o culto que a Ti prestamos, porque o Senhor um dia nos resgatou das trevas e a Tua palavra hoje é a nossa luz. Ela ilumina o nosso caminho, a nossa mente, a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar na direção do Senhor e a ter a instrução do Senhor em nosso coração. Fica conosco nessa hora, que o Teu Espírito possa aplicar essas verdades, as quais o Senhor já falou conosco na leitura do texto. Mas Tu sabes o quanto somos falhos, o quanto a nossa mente é pequena, é limitada, o quanto carecemos, ó Deus, da instrução e do poder do Teu Espírito agindo em nossa mente e coração, porque temos a mente e coração afetados pelo pecado, distantes da Tua santidade. Ajuda-nos, ó Deus, a aprendermos cada dia mais os preceitos do Senhor. Fica conosco nesse dia, nessa hora, pedimos orando em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual seria a única coisa, uma só, tá? Qual seria a única coisa que você mudaria em sua vida se tivesse o poder de mudar? Pensa um pouquinho aí. Uma só coisa que você pudesse mudar, que você talvez não goste, quem sabe não concorda que você passe por isso. Todos nós acho que temos coisas assim, né? Todos nós temos questões não resolvidas do nosso jeito e a gente quer mudar. Então o que será que a gente poderia tentar mudar? Se você realmente pudesse mudar essa coisa ou alguma coisa, você tem certeza de que a sua vida seria melhor?
Quem garante aqui que se Deus, de repente, ouvisse a sua oração, nesse quesito específico que você quer mudar, você garante que a sua vida seria melhor? São questões para a gente pensar, né? O fato é que todos nós queremos mudar algumas coisas da nossa vida. Nós queremos que as coisas sejam diferentes. Todos nós temos questões tortas na vida e gostaríamos que Deus endireitasse essas questões. Mas enquanto vivemos aqui, os eventos contrários, as situações difíceis, as questões tortas, sempre vão existir na nossa vida. Existiu um homem, um pastor presbiteriano escocês, chamado Thomas Boston. Ele era um dos pastores da Igreja Presbiteriana da Escócia. Para quem não sabe, a Igreja Presbiteriana nasceu oficialmente na Escócia. E esse homem viveu na época do primeiro grande reavivamento. E ele escreveu algumas coisas interessantes, importantes, tanto que Jonathan Edwards, o líder do primeiro grande reavivamento na América, ele citava este homem, Thomas Boston, como um grande teólogo na questão da aliança. Um grande escritor, um grande teólogo nessa questão da aliança. Mas Thomas Boston era um homem com muitos problemas de saúde, com muitas dificuldades na sua vida. E mesmo assim, ele nunca faltou sequer um dia do púlpito da sua igreja. Mesmo com a saúde debilitada, mesmo com questões talvez não resolvidas no seu coração com Deus, ele estava lá, dominicalmente, pregando a palavra de Deus na sua igreja, lá na Escócia. Para piorar, a sua esposa sofria terríveis dores, muita dificuldade na questão da saúde, mas nada é tão ruim que não possa ser piorado, né? E Thomas Boston teve que experimentar a dor terrível de enterrar 6 dos seus 10 bebezinhos que nasceram. Imagina, ter 10 filhos e 6 deles você ver enterrar. Num desses filhos, um menino, eles deram o nome de Ebenezer. E os irmãos sabem o que significa, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E eles perderam esse menino. Quando a esposa ficou grávida, nasceu um outro menino, logo em seguida. E eles pensaram, vamos colocar de novo esse mesmo nome nele? E eles ficaram pensando, poxa, mas e se ele vier a falecer também? Como que fica essa nossa questão com Deus? Até aqui nos ajudou o Senhor? Ajudou mesmo? E eles foram à frente e colocaram naquele outro menino o mesmo nome, Ebenezer. E o menino também veio a falecer. Thomas Boston enfrentou muitas dificuldades na sua vida, mas é interessante que ele pregou o seu último sermão em Eclesiastes 7, nesse texto que nós acabamos de ler. O último sermão registrado dele foi nesse texto. E algumas divisões do sermão são bastante curiosas, bastante interessantes. Eu queria compartilhar com a igreja. Olha só o que ele disse no seu sermão. As coisas tortas da vida são testes para confiarmos mais em Deus. Não sei se você notou isso no texto, né? Olha lá, o verso 13. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele, Deus, torceu? Você consegue endireitar o que Deus torceu? E ele está dizendo assim, as coisas tortas da vida, talvez pensando nos seus 6 bebezinhos, quem sabe pensando nas suas dificuldades de saúde ou da sua esposa ou qualquer outro problema, ele chegou a pregar no seu último sermão que as coisas tortas da vida servem como um teste para a gente confiar mais em Deus. Uma outra parte do seu sermão, as coisas tortas da vida afastam o nosso coração deste mundo e ensinam que a felicidade vindoura é muito melhor do que a que esse mundo oferece. E que os nossos olhos têm que estar fitos naquilo que está por vir, e não no dia de hoje, não no momento em que a gente vive. Também as coisas tortas da vida ensinam que nós somos pecadores e imerecedores das bênçãos de Deus. Nós não podemos chegar para Deus e falar, Senhor, o Senhor tem que fazer. Porque nós não merecemos as bênçãos de Deus. Pelo contrário, se fosse aquilo que nós merecemos, seria a condenação. Aliás, nós já falamos aqui, né? Tem uma música que é tão bonita, um CD inteiro tão bonito de uma banda aí, que a ideia é restitui. Eu quero de volta o que é meu. Cuidado orar desse jeito, cuidado cantar desse jeito, né? Porque se Deus der de volta o que nós temos de direito,
Nós só temos a condenação e nunca merecemos as bênçãos do Senhor. Tudo de bênção é a graça de Deus quem nos dá. E ele diz isso. As coisas tortas da vida ensinam que somos pecadores e merecedores do que é bom, e nós então precisamos confessar os nossos pecados e nos arrepender dos nossos pecados. Em uma última parte do seu sermão ele diz assim: as coisas tortas da vida servem como disciplina de Deus visando a nossa santidade. Nós ficamos melhores com os problemas que Deus mesmo permite chegar até a nossa porta, a nossa vida ou a nossa casa. Salomão está refletindo sobre a vida. Ele faz uma reflexão muito interessante sobre o sentido da vida, como a gente pode aproveitar melhor a vida, e nessa parte do capítulo, ele vai mostrar que você aproveita melhor a vida quando você encara Deus como um Deus soberano e encara você mesmo como um ser depravado, miserável pecador. Então olha só, a soberania de Deus e a depravação da humanidade estão claríssimas aqui nessa porção da palavra de Deus. Por isso, como que eu aproveito melhor a vida? Encarando a soberania de Deus e a nossa total depravação. Em primeiro lugar, se aquietando em Deus. Aliás, foi lido o Salmo 46, só não foi até o verso 10, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lembram disso? Nós devemos nos aquietar naquele que é o Senhor soberano. E olha o que diz lá no verso 13: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que Deus torceu? Quem é que pode, em sua sã consciência, imaginar que é possível endireitar aquilo que o próprio Deus torceu na sua vida? Se foi Deus quem criou algo torcido na sua vida, nós não temos como mudar. Nós só podemos nos aquietar e aceitar e receber como dádiva de Deus. Para algum propósito isso tem. Mesmo que doa, mesmo que seja triste demais para nós, se veio de Deus, nós não podemos, em hipótese alguma, duvidar do amor de Deus. Então, não entenda torto aqui como algo de pecado, ok? A ideia de Eclesiastes, nesse texto, ele não está se referindo a pecado. A depravação, o pecado vem logo depois. Ele está se referindo a questões tortas como problemas, tribulações, situações difíceis da vida que o próprio Deus faz muitas vezes acontecer na nossa vida. Por que nós sabemos disso? Porque a palavra de Deus em diversos lugares, principalmente em Tiago, diz que Deus a ninguém tenta, Deus a ninguém leva para o mal, ok? Então, aquilo que é pecado não vem da parte de Deus, ok? Então, ele está se referindo aos problemas da vida. E a questão é, você até pode pedir para Deus endireitar, mas isso não significa que Deus vai fazer, ok? Não dá para a gente ter essa certeza de que Deus vai endireitar aquilo que está torto na sua vida. O que você sabe, o que nós sabemos, é aquilo que Paulo diz lá em Coríntios, na primeira carta do capítulo 10, verso 13, que para mim, se não tivesse aquele versículo na Bíblia, nós estaríamos completamente desesperados. Deus não permite que sejamos provados além das nossas forças, diz o texto. Juntamente com a provação, juntamente com aquilo que é torto, Ele envia o socorro, Ele é fiel. Ele vai sustentar você nesses momentos de situações difíceis. Veja bem, isso não é fatalismo. Aliás, os filósofos gregos, eles seguiam por uma linha fatalista. Os problemas da vida acontecem porque não tem como mudar isso. Não é questão de fatalismo, mas é questão de descansar e de saber que Deus está no controle de toda e qualquer situação da nossa vida, e qualquer situação coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra do que Paulo diz em Romanos? Olhar para um texto daquele é legal, né? Enche os nossos olhos de alegria. Mas e quando você está experimentando as coisas tortas da vida? A enfermidade, o desemprego, o luto, ou quem sabe um relacionamento que terminou, um problema em qualquer outra área da vida. A gente não pode esquecer disso. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Deus ainda assim está no controle de tudo, porque o próprio Cristo teve que experimentar um momento bastante torto na sua vida chamado cruz. Mas o Pai endireitou essa situação, esse momento torto na vida de Cristo, com a ressurreição. Ele ressuscita ao terceiro dia.
Então nós temos esperança de que só Deus pode desentortar aquilo que está torto. Mas se Deus não quiser desentortar, não tem quem desentorte. Não é só Deus que pode fazer isso. Aí no verso 14, ele diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus faz tanto este como aquele. Olha só. Os dias bons da sua vida foram dados por quem? Por Deus. Os dias maus foram dados por quem? Por Deus também. As duas coisas acontecem e nós recebemos da parte de Deus. Para quê? Para que o homem nada descubra o que há de vir depois dele. Ou seja, aprenda a glorificar a Deus, quer seja no dia bom, quer seja no dia mau. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a ter um coração agradecido ao Senhor em toda e qualquer circunstância. É isso que Salomão aprendeu na marra, aprendeu no sofrimento, nas lutas, nas angústias da vida. Ele que era tão sábio, tão rico, que talvez poderíamos pensar, Salomão não tinha motivo nenhum para estar chateado, angustiado, entristecido, mas nós percebemos no texto que por ter se afastado de Deus, por em alguns momentos não viver no temor do Senhor, Salomão experimentou uma vida muito angustiante, porque não viveu na presença de Deus. As coisas boas da vida então são dádivas de Deus. Não é porque você é forte o bastante, é sábio o bastante, porque você foi tão dedicado nos seus estudos e trabalhos simplesmente, tudo isso é importante, tem o seu valor, ou não é porque você foi um pai excelente que a sua família, seus filhos estão todos no caminho do Senhor. Se eles estão, tudo isso significa que a graça de Deus é uma dádiva do Senhor. Nós não temos nada para chegar diante de Deus e achar que somos alguma coisa. Mas os dias da adversidade também vêm das mãos de Deus e estão no controle de Deus. Eu não sei se os irmãos lembram, mas alguns domingos atrás eu falei daquele livreto de John Piper. Lembram disso? Quando ele diz lá um trechinho do folhetinho lá, não tem maldição na vida do crente. Então se você está com câncer, esse câncer vem das mãos de Deus. E não é para te amaldiçoar, é para te abençoar. É a mesma ideia que Salomão continua argumentando aqui. Até os problemas na nossa vida estão no controle de Deus, não fogem do controle dele, e tudo vai ser endireitado na volta de Cristo. Por enquanto a gente tem que passar por momentos tortos, difíceis da vida, mas chegará um tempo em que esses momentos todos cessarão e Deus endireitará todas as coisas na volta do seu Filho. Então a primeira coisa a fazer que o texto ensina é: aquiete-se, Deus é soberano. Não fique angustiado demais, não fique deprimido demais, não fique ansioso demais. Aquiete-se em Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Lembram lá o Salmo 42, Salmo 43? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, descansa no Senhor. Salmo 37 e tantos outros textos da palavra de Deus. Nós precisamos nos aquietar e saber que Deus é Deus. Mas uma outra lição que o texto dá, além de nos aquietarmos, é temer a Deus. Tema ao Senhor, e é a próxima lição que ele traz para nós a partir do verso 15. Porque ele diz assim, tudo isso vi nos dias da minha vaidade, há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Você não vê isso diariamente, constantemente? Aquele que não quer saber de Deus, parece que a vida dele é melhor que a nossa. Essa é uma crise que muitos dos salmistas viveram. A partir do Salmo 73, por exemplo, não é? O terceiro livro dos Salmos é o livro do lamento, da ida ao exílio, onde o salmista está indagando isso. Parece que o ímpio tem uma vida melhor do que o justo. Isso é fato, acontece aparentemente. Não é? Parece que a vida dele é muito melhor. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque essa é a aparente vitória do perverso. A aparente apenas vitória do perverso. Sabe por quê? Porque Deus está olhando para tudo o que está sendo feito. Vamos pensar de uma forma bem prática. Nós temos, na maior parte dos nossos líderes políticos, todos eles, de alguma forma, tentando tirar do povo o máximo que podem. E todos eles vivendo o melhor possível. Quer na questão da saúde, eles são atendidos nos melhores hospitais, andando com os melhores carros, viajando para lá e para cá, fazendo o que quer com o nosso dinheiro. E talvez você olhe para esse quadro e fale assim, poxa, por que esses homens tão ímpios, tão perversos, tão injustos, eles têm essa vida tão boa, tão regalada e nós não temos?
loucos são esses homens, porque Deus está vendo tudo o que eles fazem e de alguma forma um dia vão prestar contas de tudo que fizeram com aquilo que não deveriam fazer, né? Com o povo que deveriam cuidar muito bem, deveriam governar, pastorear esse povo, mas infelizmente pastoreiam a si mesmos e usufruem daquilo que não é deles, mas que deveria ser usado em prol do povo. Quantas crianças passando fome nas merendas de creche porque há desvios de verba? Quantos que não são bem atendidos no SUS porque um dos políticos tirou todo o dinheiro? E pessoas morrem nas filas esperando um exame, esperando cirurgias. Mas Deus está vendo, não pense que Ele está em vantagem. Confie que Deus está olhando para tudo isso. Aí o verso 16, ele fala assim, ó, aliás é um texto difícil aqui, né? Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Olha só que interessante, a ideia aqui do demasiadamente justo não é que você tem que fazer ou viver de maneira perversa. Parece que talvez, né, se você ler o texto de maneira meio desavisada, sem cuidados, você vai chegar a essa conclusão. Ele acabou de falar que a vida do perverso é melhor que a do justo, então não seja tão justo assim. Mas não é essa a ideia. A expressão usada aqui por Salomão traz a seguinte ideia: não seja hipócrita, não ache que você é justo por si mesmo e que você merece as bênçãos de Deus. Não fique pensando assim, Senhor, o ímpio peca como se você também não pecasse. Cuidado com isso. Não era a oração do fariseu? Vocês lembram lá daquela história que Jesus fala? Do fariseu e do publicano. Os dois se achegam à presença de Deus. E o fariseu diz assim: Senhor, me abençoa, porque eu sou bom, eu dou o dízimo, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como esse publicano. E aí o publicano orou da seguinte forma: Senhor, me abençoa, porque eu sou miserável pecador. E Jesus diz: quem é que foi aceito a oração? Não acho que você é tão justo assim. Porque o texto vai seguir, né? Daqui a pouco a gente chega num verso aí. Então, não seja hipócrita, não pense que você merece as bênçãos de Deus, não pense que você é bom o bastante para exigir de Deus que Ele conserte aquilo que é torto na sua vida. Porque nós não podemos fazer isso de forma alguma, nós não temos justiça própria em nós. Aí o verso 17 diz: não seja demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Demasiadamente perverso, vive na injustiça, vive planejando o mal. Cuidado com isso também. Aliás, a ideia de iniquidade na Bíblia ela é bem interessante, quando você planeja o mal o tempo todo, né? Isso não pode acontecer na nossa vida como crentes. A Bíblia diz que a vida do crente tem que ser, o pecado, né? Na vida do crente tem que ser um acidente. Não pode ser premeditado, planejado, diariamente você vai, o que eu vou fazer hoje de mal? Esse é o pensamento ímpio. Aquele que ama a Deus não pensa dessa forma. Pelo contrário, ele luta diariamente contra o seu próprio eu, para que não peque e desagrade a Deus. Aí o verso 18, bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Olha só o segredinho. Você quer viver bem? Tema ao Senhor. Ande na presença de Deus com temor a Deus. E aí temer a Deus nós sabemos que é venerar, admirar, amar, honrar ao Senhor. Viva para Deus. Coloque tudo nas mãos de Deus. Confie no Senhor e faça sempre a vontade de Deus. E você vai ser muito bem sucedido. A sabedoria fortalece ao sábio, verso 19, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Viva de maneira sábia, temendo ao Senhor, sabendo que Deus está governando todos os detalhes da nossa vida, mesmo os dias bons quanto os dias ruins estão sob o comando, sob a mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Soberania de Deus. Mas aí o texto vai falar sobre a depravação da humanidade. E aí a terceira parte que nós temos aqui é a dependência de Deus. Verso 20, né? Olha lá o que diz o verso 20. Não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Você tem esse texto em vários locais da Bíblia, né? Você vai para o livro dos Salmos e encontra esse recado. Não há um homem justo sequer que faça o bem. Você vai para cá, você encontra o mesmo recado. Você vai para Romanos, tem o mesmo recado. Você vai para Hebreus, tem o mesmo recado. Não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão afastados da glória, da santidade maravilhosa do Senhor. Quem acha que não tem pecado, acabou de cometer pecado.
é um mentiroso. Não é isso que João diz? 1 João, capítulo 1, quem acha que não tem pecado é mentiroso. E ele diz, confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar e purificar, né, do seu pecado e de toda a injustiça. O texto é muito claro, nós todos pecamos, somos falhos, ou seja, há uma depravação no nosso coração que precisa ser controlada, que nós não temos poder para controlar. Mas o dia em que o Espírito de Deus mudou o nosso coração, mudou a nossa vida, essa depravação começa a ser transformada, né? Passa de uma depravação que antes era total para uma depravação agora parcial. Começa uma luta no nosso coração. Porque a depravação total é, você não deseja fazer o bem, você não deseja, não entende, não consegue. Olha só, você não deseja fazer o bem, o ímpio não quer fazer o bem. Tá? Aquele que está totalmente depravado no seu pecado, ele não quer fazer o bem, ele quer fazer o mal. Ele não entende o que é fazer o bem. Por isso que boas obras somente o crente pode fazer. Ninguém mais faz boa obra senão o crente. Boa obra é aquilo que agrada a Deus. O incrédulo não pode fazer boa obra. Ele tenta fazer obras, mas boas não são, porque Deus não aceita. Porque ele não entende o bem, ele não deseja o bem e ele não consegue fazer o bem. Total depravação. No crente, o crente entende o que é bom, o que é o bem. Nós sabemos, nós temos a revelação bíblica. Não precisa do pastor falar, né? Você tem o Espírito Santo dentro de você que revela os ensinamentos da palavra de Deus. Não precisa do sacerdote. Sacerdócio universal dos crentes. Todo crente tem o Espírito Santo que ilumina a mente do crente. E quando você lê a sua Bíblia lá em casa, você sabe o que Deus quer ou não quer de você. Não precisa de nenhum recurso, nem de cada dia, nem de no cenáculo. Você precisa só da Bíblia e do Espírito Santo. Não é? Claro que os recursos podem ser úteis também. Mas todos nós sabemos o que é o bem. Todos nós desejamos o que é o bom, o que é o bem, se somos crentes em Jesus. A nossa dificuldade está em fazer o bem, nem está nessa situação de pecado que nem sempre a gente consegue fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é bom. Então, olha só, há uma total depravação no nosso coração, mas que Deus vai tratando, vai trabalhando e vai tirando de nós algumas coisas e capacitando-nos a cada dia a fazer aquilo que é melhor. Verso 21, não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo e amaldiçoar-te. Não se preocupe tanto com o que falam de você. Tem gente que tem um medo disso, né? O que será que estão falando de mim? Até escuta pela porta assim, será que estão falando mal de mim? Não é? Tem gente que morre de medo. O que será que estão falando de mim? E aí eu aprendi algo com o meu professor, reverendo Cleômenes. Ele disse assim, não se preocupe com isso. Ninguém vai conseguir falar tão mal de você quanto você realmente é. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Sejamos sinceros, só Deus sabe o quanto nós somos maus. Nem a gente sabe que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, diz Jeremias. Mas Deus sabe, ninguém consegue falar mal da gente. Então não se preocupe com isso, com o que estão falando, né? Claro, você pode, isso não significa que você vai viver de maneira como bem entende, não vai se preocupar com o seu bom testemunho, não é essa a ideia. Ele está dizendo, olha, não se preocupe demasiadamente, não fique preocupado demais com isso. Porque se você for notar, as pessoas vão em algum momento falar mal de você. Mas com certeza você é pior do que vão falar, nós somos assim. Então, verso 22, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. O que Jesus fala? Você está preocupado com a trave no olho do seu irmão, aliás, com o cisco do olho do seu irmão, mas tem uma trave no seu olho, né? Você está preocupado com o que estão falando mal de você, mas você muitas vezes fala mal de outros, amaldiçoa outros. Olha só o que Salomão fala, é bastante real para a nossa vida. E o verso 23, tudo isto experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Ele tentou escavar e conhecer cada vez mais alguma coisa, ou ter sabedoria, mas ele não encontrou a total sabedoria. Sabe por que ele não encontrou? Porque ela só é encontrada em Jesus, mais ninguém. Mesmo o homem mais sábio dessa vida, aliás, a gente pode pensar em alguns homens mais sábios, vamos pensar? Um homem mais sábio, Salomão, pecou por falta de sabedoria. Albert Einstein, no nosso tempo, talvez um dos mais sábios. Vai olhar a história da vida dele e vai ver o quanto era uma vida
promíscua. Mesmo tendo o temor de Deus, entre aspas, né, o conhecimento de Deus, viveu de maneira desregrada na sua vida. Falta de sabedoria, da mesma forma como Salomão. Por isso, sabedoria só é encontrada em Cristo e mais ninguém. Salomão tentou encontrar sabedoria nas coisas da vida, mas ele não encontrou. Parece que é um poço que não tem fim. E ele escavou e não conseguiu encontrar. Porque só Jesus tem para dar. Aliás, é interessante, porque isso é a mensagem de Isaías. Logo, anos depois desse texto de Eclesiastes, vem Isaías, o profeta Isaías, e lá no capítulo 11 ele diz o quê? Que virá aquele que é totalmente sábio, o rei, o governante sábio e justo. Uma referência ao próprio Cristo, ele sim é sábio. João Calvino fala um pouquinho sobre a ignorância instruída, o reformador João Calvino, e ele diz assim: nós nunca vamos conseguir desvendar todos os mistérios de Deus na vida. Não pense que você vai conseguir descobrir todas as coisas. Você não vai conseguir. E você não é Deus. Não é? Não tem como descobrir as coisas que são mistérios de Deus. Nós somos muito pequenos. Aliás, nesse ponto a gente aprende até mesmo com os incrédulos. Sócrates já dizia: tudo que sei é que nada sei. Quanto mais você conhece, mais você percebe que não sabe é nada mesmo. Não é? Quando você vai estudar uma área, você começa a ver que abre um leque que você fala: meu, eu não sabia nada disso. Agora que eu estou mais perdido ainda, né? E agora não dá para voltar para trás, eu já conheço. E para seguir é um negócio difícil. Então tudo que sei é que nada sei, a gente precisa pensar um pouco nisso. Apliquei-me, olha só, verso 25, apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é a insensatez, e a insensatez loucura. Ele descobriu que o coração depravado é o nosso maior problema. O nosso maior problema é esse coração afastado de Deus, inclinado para o mal. Eu falava ontem, aliás já falei várias vezes com a igreja sobre esse exemplo, né? Eu falava ontem com adolescentes na igreja de Vila Gerte, falei hoje, acho que pela manhã, usando o mesmo exemplo, eu acredito que tenha usado. O nosso coração é inclinado para o mal. Se você acha que não precisa de Deus, Deus vai falar o que para você? Então vai sozinho, segue a vida aí, né? Você cai. Salomão descobriu isso, ele andou longe de Deus, afastado de Deus, e ele descobriu que era só queda e mais queda. Por quê? Porque o nosso maior problema é a depravação do nosso coração. Aí o verso 26, achei coisa mais amarga do que a morte, olha só, que coisa pesada que ele diz agora. O que é mais amargo do que a morte? A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador será o seu prisioneiro. Olha que exortação da vida, da experiência de Salomão. Nós sabemos que ele teve quantas mulheres? Alguém lembra quantas esposas Salomão teve? 700 esposas. Imagina a quantidade de sogras que ele não teve, né? 700 esposas e 300 concubinas, que eram, né, para servi-lo também. Veja só o erro que ele cometeu. O mesmo erro cometido por Davi, ele piorou a situação, ele aprendeu errado com seu pai, e ele cometeu os mesmos erros. E aí olha o que ele constatou. A mulher, né? Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes, que aprisionam. E na experiência dele, ele percebeu que os amores que ele teve, que eram afastados da vontade de Deus, a maioria dessas mulheres eram ímpias, idólatras, e levou ele para longe de Deus, aprisionou seu coração, né? E tem muita coisa fazendo isso com a gente no nosso dia. Quantas coisas sedutoras que o mundo traz para nós. É só ligar a internet, você vai ver um monte de coisa que te seduz. Cada um tem o seu ponto fraco, né? De repente um vício, de repente a pornografia, de repente a questão do adultério, tantas coisas ruins que estão ao nosso redor e que parecem direito, conforme ele diz lá em Provérbios, mas vai resultar em morte, em aprisionamento. E ele constatou isso no seu coração. Mas olha o que ele diz: quem for bom, fuja disso, né? Ele diz assim, olha, quem for bom diante de Deus fugirá disso aí. Será que é possível a gente conseguir vencer? Nós não conseguimos. Nós sabemos que não, porque o nosso coração é depravado, é pecaminoso, é enganoso, é corrupto. Mas
na ação do poder de Deus, no fruto do Espírito de Deus, na presença santa de Deus em nós, é possível vencer. E a gente tem alguns exemplos disso. Podemos lembrar de Noé, achando graça diante de Deus. Aí você fala assim, olha como não era bonzinho. Não é isso não, meu. Não é isso não, né? Basta a gente lembrar que depois do dilúvio, ele está lá enchendo a cara e tirando a roupa. Ele não é bonzinho. Mas quando o texto da Bíblia diz que Deus achou graça diante de Noé, é que Deus deu graça a Noé para não se contaminar e fazer as mesmas coisas que o povo fez na sua época. Deus é quem trabalhou no coração de Noé e preservou ele e toda a sua família. Senão ele teria feito as mesmas coisas que o povo fez, porque o mesmo pecado que estava em Noé estava em qualquer outro ali da sua época. Podemos lembrar em quem mais? Em José. É possível vencer o pecado. Porque Deus trabalhou de tal forma no coração de José, José apanhou muito na vida. Mas aprendeu a temer e a honrar a Deus. E na hora daquele momento propício de adultério, que talvez ele poderia pensar, eu estou longe da casa dos meus pais, da minha igreja, ninguém vai saber, meu patrão está longe de casa, aí que eu vou aproveitar. Mas ele tinha temor do Senhor, ele não fez. Na força do Senhor ele venceu o seu pecado. Poderíamos lembrar de Daniel e seus amigos, que resolveram não se contaminar com as iguarias do rei, e mesmo diante do risco de morte, eles não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor e foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas saíram dali ilesos, porque foram fiéis e tementes ao Senhor. É possível vencer, não tem desculpa. Quando você pecar, não dê desculpa e nem acuse os outros. Quando você pecar, faça o que a Bíblia diz. Peça perdão a Deus, confessa o seu pecado, corrija a sua vida, a sua rota, converta-se ao Senhor. É o que diz a Bíblia. Nós podemos confessar o nosso pecado e Ele é fiel e justo para perdoar. Aí o verso 27. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens, olha só, agora as mulheres vão achar que Salomão é machista. Entre 1000 homens achei um como eu esperava. Mas entre tantas mulheres, ele teve 1000, 700 mais 300, também, entre tantas mulheres, não achei nem sequer uma. Veja só, ele não está falando mal das mulheres. Ele não está dizendo que as mulheres são piores do que os homens. Ele está falando da experiência dele, ele está contando aquilo que ele viveu. Nós não sabemos quem é esse homem a quem ele tanto admirava. Alguns acreditam que seja o profeta Natã. Lembra aquele profeta que repreendeu o seu pai Davi? E que viveu no tempo de Salomão por um período, não é? Talvez tenha sido esse homem que admirou, ou que Salomão admirava no coração por ser um homem piedoso, temente a Deus. Ele diz que durante toda a sua vida ele só encontrou um homem assim. Nós não sabemos quem é esse homem, mas ele diz que do seu relacionamento, das suas mulheres, nenhuma delas levou ele a uma vida correta diante de Deus. Todas elas o aprisionaram, fizeram o que era mal, ou fez ele agir de maneira má. Aí é que interessante, né, para você, mulher, não ficar chateada com o texto, porque o texto não está falando das mulheres de uma forma geral. Nós encontramos na Bíblia muitas mulheres piedosas. Salomão está falando especificamente da sua experiência. Eu queria citar Lutero comentando esse texto. É maravilhoso a palavra de Lutero. Olha só o que diz Martim Lutero, reformador. Não há nada na terra tão amável quanto o coração de uma mulher cujo amor é guiado pela graça de Deus. Não há nada tão doce, tão amável na terra do que uma mulher temente ao Senhor e que encanta o coração de qualquer um, do seu esposo em especial. Isso me fez lembrar de uma experiência contada por Joel Bick. Joel Bick é um grande estudioso dos puritanos e ele diz que um homem crente havia casado com uma mulher não crente, membro da igreja, casou com uma mulher que não era crente, temente ao Senhor. Mas num dia, essa mulher se converteu ouvindo um sermão. E ela se converte. Ela chegou para o seu esposo e falou assim, meu amado, meu esposo, agora sim eu sei o que é amar a Deus, o que é amar Jesus. A partir de agora, você não é a pessoa que eu mais amo na vida. Jesus é quem eu mais amo. Mas tenha certeza de uma coisa, olha o que essa esposa diz para o seu esposo. Tenha certeza de uma coisa, a partir de agora o meu amor por você vai ser muito melhor do que era antes. Antes você era o primeiro da minha vida, agora é Deus o primeiro. E eu vou saber te amar muito mais do que antes.
As mulheres têm essa característica tão especial. Aliás, o livro de Provérbios fala da mulher virtuosa. Os evangelhos falam das mulheres piedosas que seguiam a Jesus. Então, ele está falando especificamente da sua experiência louca, maluca, de ter várias mulheres e praticamente nenhuma delas temente ao Senhor. Aí, chegando ao fim, verso 29, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Olha só, Deus fez o homem reto, mas o homem gosta de se meter em confusão. Nós somos assim. Deus fez o jeito certo, né? Vejam só, não é perfeição. O homem não era perfeito. Eu falava hoje pela manhã sobre isso. O relato da criação não tem perfeição ali, irmãos. Tem integridade, tem retidão, não havia pecado. Mas não era perfeito, pelo simples fato de que era possível pecar. A perfeição está por vir. Quando Jesus voltar, será impossível pecar. Ninguém mais vai desejar o pecado, e mesmo que deseje, não tem como. É impossível pecar a partir da volta do Senhor Jesus. Mas o que o texto está mostrando para nós é que o homem foi criado em retidão. Então Deus não é o culpado de toda a maldade do mundo, de toda a violência do mundo, de todos os problemas que estão acontecendo por aí. O culpado somos nós, nunca culpe a Deus, porque nós somos culpados dos nossos erros. O problema no mundo não é Deus, mas é você mesmo. Por isso, se você está procurando uma igreja totalmente perfeita, você não vai encontrar aqui, só no céu. Se quiser, na fila ali, nós pastores podemos orar por você, para Deus te levar hoje mesmo. Porque somente no céu há perfeição. Sabe qual é o problema? Onde nós estamos tem um problema. Nós temos um problema chamado pecado agindo em nós. Então, o problema não é Deus, o problema somos nós. Nós somos seres afetados pelo pecado e temos que tomar cuidado com a nossa depravação. Graças a Deus que a Bíblia não termina falando de pecado. O pecado está no registro lá de Gênesis 3. A Bíblia continua dizendo que no mesmo capítulo de Gênesis 3 vem a mensagem da graça. Haveria aquele que nasceria da semente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente, que pagaria o preço dos nossos pecados, ou conforme a revelação que ele mesmo dá a Daniel. Daniel fica ali estatelado no chão, sem forças, e Deus está dizendo assim, muito mais importante que voltar, sair do exílio e reconstruir o templo e a vida em Jerusalém, chegará um tempo em que o pecado será totalmente morto, lá na cruz de Cristo. Cristo sim pagou o preço do nosso pecado. Então eu queria só terminar para te fazer algumas perguntas novamente. Você mudaria algo na sua vida? Você mudaria, quem sabe, uma deficiência, uma doença? Mudaria algumas de suas provações? Ou quem sabe a sua aparência? Eu não gosto do meu nariz, eu sou narigudo, né? Falei ontem para os adolescentes, eu sou narigudo, e aí? Vou mudar isso? Você precisa mesmo mudar isso? Sua aparência, suas habilidades. Você acha que vai ser melhor a vida se isso fosse mudado? É melhor a gente temer ao Senhor, aquietar no Senhor, e cuidar do nosso coração depravado, e se contentar no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Tanto sei passar por dias bons, por dias maus. Não é? É o que Paulo está dizendo, a mesma coisa aqui de Salomão. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe a olhar para o nosso Senhor e Salvador. Deus nos abençoe.